Hoje a gente vai falar de um escritor brasileiro, Rafael Montes. A gente tá aqui pra falar um pouco das obras de Rafael Montes, que até agora, até o presente momento, são 3. Os Suicidas, Dias Perfeitos e O Vilarejo, que lançou ano passado. Suicidas foi em 2012, Dias Perfeitos em 2014. Esse mês de fevereiro, o Dias Perfeitos saiu como os 10 mais procurados da Amazon dos Estados Unidos. Ele tá sendo traduzido para um monte de idiomas e indo pra Europa. E isso é bem legal. A gente não tem uma grande tradição de escritores de romance policial, que seja. A gente tem o Garcia Rosa, que a gente tem vídeo aqui no Pandemônio. E nem de suspense, ou mesmo algumas vezes de terror, né? Porque Vilarejo é mais terror do que suspense. É um livro de contos com contos de terror. Acerca de um vilarejo. O Rafael Montes tem uma coluna no blog da Companhia das Letras, inclusive ele tem um texto muito legal que a gente vai deixar aqui o link, que é Onde está, eu acho, onde está a literatura policial brasileira, que é justamente isso que a Tatiana tá falando. A gente não tem uma tradição de literatura policial no Brasil, muito porque ele diz no texto dele, né, que os países periféricos eles entendem a literatura policial como uma maneira de falar das próprias mazelas do país, e como a gente tem problemas de falta de confiança na justiça, a escola policial no Brasil não vinga. O Spinoza, inclusive, que é do Garcia Rosa que a gente fala, e diz o Rafael Montes que se inspira muito nesse escritor, que é sensacional. O Spinoza, que é o delegado, uma das características dele é ser incorruptível. Então, se ele é incorruptível, significa que as pessoas não são corruptas, né? O Spinoza é um personagem do Garcia Rosa que tem diversos livros, e em mais de um livro os crimes ou eles encontram algum tipo de barreira substancial na sua resolução por conta da corrupção policial, ou o assassinato ocorre em vistas da corrupção policial. O GNT, que fez uma série agora do Spinoza, ele usou um livro, que é A Janela de Copacabana, que fala muito sobre corrupção policial. Toda a série e o livro giram em torno da corrupção dentro da própria delegacia do Spinoza. E isso reflete como a gente é desacreditado na justiça. E, enfim, lá fora isso dá tão certo, né? Né? Porque você tem, por exemplo, uma saga de livro, um personagem chamado Harry Bosch. Ele é um policial, enfim, aquela coisa de sempre, né? Ele resolve diversos crimes, e aí no meio do livro tem também a vida dele pessoal. Ele tem um namorico lá com uma agente do FBI. Mas assim, por que a gente consegue ter esse tipo de narrativa lá fora? Não é que não exista corrupção, mas espera-se que seja a minoria daqueles que fazem parte. Então você consegue fazer uma narrativa crível de resolução de crimes. Agora, num país como o nosso, que 8% dos assassinatos são resolvidos, e mesmo assim, esses 8% é porque o assassino tava ali parado com a arma na mão, então, realmente você entende que não há uma credibilidade na narrativa policial como um todo, né? Porque você vai colocar a PM carioca resolvendo um crime. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Isso não significa que não existam autores e livros policiais. Mas que não é um gênero que tenha grande entrada aqui no Brasil, se for falando de Brasil. E daí, assim, no Brasil a gente pode falar alguns, assim, eu sou louca pelo Jô, ele mesmo. Xangô de Baker Street. Gente, Xangô de Baker Street é um dos livros mais maravilhosos do mundo inteiro. É muito bom. A gente falou no vídeo do Spinoza da Patrícia Mello, que é uma escritora que tem uma delegada mulher. Verdade. Que é bem legal também. A gente tem A Nossa Infância, Os Cara Velho do Diabo. Gente, não, vai sair filme, se é pra falar de infância, os caras, né? Então não falta, mas assim, falta uma escola, uma trajetória. A gente, quem não lê Agatha Christie e Sherlock Holmes, a gente não tem um semelhante uma tradição, no Brasil, assim, exatamente. né? A gente tem só nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e Inglaterra, isso que você falou, é o Raymond Chandler, a Agatha Christie, o Conan Doyle. E se você parar pra pensar, as próprias séries inúmeras que você assiste sobre polícia, aqui no Brasil a gente acabam sendo sobre corrupção policial. Exatamente, a gente tem uma ou duas aí com Cauã Raymond. Mas a gente tem aqui o quê? A gente tem linha direta. A gente tem linha direta. A gente linha direta. Aquele eu tinha medo de linha direta. A gente tinha muito medo de linha direta. Eu tinha medo. Era o cara do Corta Pra Mim. Corta Pra Mim. É aquele Marcelo alguma coisa. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. E hoje a gente tem aquele... Adoro aquele cara.
Não podia falar Da isso, né, Atena? pessoa culta. Mas ele é ótimo. Você fica ligando na Atena, você quer se matar, porque assim, só acontece atrocidade e o povo gosta. Não, então, o Rafael Montes, ele se propõe, eu acho, põe um pouco a escrever, a dar um parte, A gente foi, lembra, na primavera dos livros, numa palestra do Rafael Montes e do Garcia Rosa, que foi incrível, e que eles falaram muito sobre isso, sobre a falta de um engajamento do Brasil, dos escritores brasileiros nesse tipo de literatura, que eu acho que deve ser consumida, e acho que, dando essa chance, acho que será consumida pelo brasileiro. Até por conta da nossa realidade social, né? Porque a literatura é isso. E tudo isso que a gente tá falando é isso. A literatura, mesmo quando ela é, sei lá, ficção científica, ela tem uma base social. Ela não é construída do nada. Você não constrói uma visão de mundo no vácuo. Mesmo que você construa um novo mundo, Sim. como autores como Asimov. Então, até pela nossa realidade, não tem isso. Mas, tirando o momento cabeça, esse momento cabeça aqui, né? As duas historiadoras falando de realidade social, literatura, uma loucura, vamos pra polêmica. Isso aqui é ou não é plágio de Misery, gente? Do Stephen King? Olha. Tô aqui aguardando a resposta de Olhando. vocês. E eu não sei se vocês já leram o caso 10 Negrinhos, que agora Da Agatha também não Christie. sobrou nenhum. O Suicidas é bem próximo daquilo. Então, gente, e aí? Eu vou dar a minha opinião. Eu não acho que seja plágio. Por quê? Porque eu acho que plágio é quando você não consegue criar em cima de um conteúdo. Eu acho que, de fato, as obras são inspiradas tanto no antigo politicamente incorreto, Caso dos 10 Negrinhos, agora não sobrou nenhum politicamente correto. Felicíssima por esse título, né, gente? Que título péssimo era antes, da Agatha Christie, quanto o Misery do Stephen King, uma daquilo. Fala, Carolina. O Rafael Montes, ele cita Misery. É um dos Cita? livros é um dos filmes que a menina leva. Que ela leva. Dias Perfeitos, agora sendo muito vendido aí pelo mundo, posso dizer isso? Acho que é um dos livros mais famosos do Rafael Montes. Não sei se é tão famoso como Suicidas. Não, é mais famoso. Mas ele é, na minha opinião, incrível. Ele fala sobre a história de um rapaz que fica alucinado por uma moça. E assim, deixa eu falar a minha experiência. A minha experiência nesse livro foi o seguinte. Eu torcia pelo rapaz. Eu sou ruim? Pode ser, não sei. Vamos pra terapia? Não sei. Não, eu não Mas acho. eu torcia pro rapaz. Eu não acho. Eu acho que ele constrói uma narrativa em que você se apaixona tanto pela narrativa. Pode ser. E é o ponto de vista dele, né? Mesmo que ela seja narrada em terceira pessoa, né? Mas o último livro que ele lançou, O Vilarejo, foi lançado em 2015. Isso, o Vilarejo e os Suicidas a gente não tem, porque a gente leu em e-book. Mas vale a pena ter a versão impressa, inclusive, do Vilarejo, né? Porque tem uma arte linda. Assim, as ilustrações, até a própria divisão de capítulos e a maneira como esses capítulos são apresentados é uma arte bem bonita. A história do livro é a história de um tradutor, que não é a história do tradutor, mas um tradutor acaba encontrando dentre uns livros que são vendidos ao Baratos da Ribeiro, que antigamente era na Barata Ribeiro. Mora em Botafogo, gente. Maravilhoso. E dentre esses livros ele encontra um caderno de anotações em que ele encontra uma história em cimério, que é uma língua do leste europeu. E ele acaba traduzindo, depois de alguns percalços, ele acaba traduzindo a história, que é dividida em 7 capítulos. Eu vou deixar esse gancho aqui pra você já entender, 7 capítulos. 7 é um número capital nessa história. E é a história de um vilarejo durante uma guerra civil. Isso, é um livro curtíssimo. Você lê em uma noite, um dia, uma manhã. Vale muito a pena. Acho que todo mundo aqui que é fã de Rafael Montes discorda que é o melhor livro dele, né? Acho que ele fica no ranking do 3º lugar. Mas é um livro que vale a pena, um livro gostoso, assim, ele é rapidinho e não toma seu tempo. Você vai investir o seu tempo numa coisa divertida, assim. Suicidas, inclusive, tem uma peça de teatro. Legal, né? Isso é muito legal. E os direitos de Dias Perfeitos já foram vendidos pro cinema. Suicidas também. Tá. Mas o Dias Perfeitos foi indicado a alguns prêmios. Eu acho que inclusive o Machado de Assis da Biblioteca Nacional. E isso já é um indício de que ele é um cara que vale a pena prestar atenção. Rafael Montes, eu te vi no show de Jorge Ben, dançando. Maravilhoso. Isso é bom também, gente. Gente como a gente.
Lancei Horrores ao lado de Rafael Monte. Não, exatamente. Vendo Jorge Ben. É um escritor que pra gente que mora aqui no Rio de Janeiro ainda tem uma certa identificação, principalmente com as locações, né, dos livros. Com certeza. Que tirando o último, a gente conhecia as locações Como de Garcia tudo, Rosa, gente. né? Não deixa de ser. Exatamente, como Garcia Rosa. Isso. Gosto de gente assim. Isso. Local. Adoro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco aqui da nossa exposição acerca de Rafael Monte. A gente não tem muito o que falar, porque os livros do Rafael Monte são aquela coisa. Se você conta muita coisa, não, vai ler, perde a graça, entendeu? É que nem Game of Thrones, não dá pra ficar dando spoiler. Outros trabalhos a gente sabe que ele foi roteirista de... um dos roteiristas, ou sei lá, colaboradores da Regra do Jogo, a novela. Do seriado do Spinoza do GNT, o nomezinho E ele também dele tava vai ser lá. colaborador desse novo seriado da Globo, né? Que é o primeiro, né, seriado de terror. Gosta de Rafael Monte que nem a gente, manda a sua opinião sobre os livros. Vota com a gente, porque Vota. Suicida e Dias Perfeitos estão empatados aqui. A gente empatou, então vota. Tá? De repente você gosta de Vilarejo também, né? Mas vai, tá? Então tá. Beijo. Curte, compartilha, até segunda que vem.